Procedimentos metodológicos da gramática descritiva. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje. São dois procedimentos básicos e aí o autor ele começa a entrar em detalhes sobre esses procedimentos. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre gramática do português brasileiro, que existe a diferença, né? Português de Portugal, português brasileiro. E o livro-texto que eu estou utilizando é esse daqui, ó. Caso você tenha interesse, é um baita de um livro, o link está na descrição. Eu estou tentando entender, né, gramática de um ponto de vista mais científico mesmo, sabe? Poderia ter um livro aqui de gramática normativa, mas não, eu resolvi pegar logo um livro que trata de todas as gramáticas. Este autor aqui, o Ataliba de Castilho, ele coloca neste livro dele, pelo menos nesse primeiro capítulo, né, do que se entende por língua e por gramática, ele coloca algumas teorias linguísticas em 4 grandes blocos. Então ele coloca primeiro a gramática descritiva, que é entendida como um conjunto de produtos estruturados. Depois ele vem na sequência a gramática funcionalista cognitivista, que significa que a língua é um conjunto de processos estruturantes. Depois ele coloca a gramática histórica, ou seja, que a língua é um conjunto de produtos e processos em mudança. E por fim ele coloca a gramática prescritiva, que é a língua como um conjunto de usos bons, que eu deduzo que seja o contrário da descritiva, né? Então eu estou atualmente na gramática descritiva, ou seja, que a língua é um conjunto de produtos estruturados. E eu já tratei sobre os postulados da gramática descritiva no vídeo passado, vou deixar lá no final. E hoje então vamos ver os procedimentos metodológicos da gramática descritiva. É um texto longo, porque a letrinha deste livro é muito pequenininha, ó. Então a página é longa. Mas esses procedimentos metodológicos são dois. Vamos tentar entender aqui com a leitura e até onde for possível, né? Eu não sei quanto tempo que esse vídeo vai ficar. Vamos lá. Procedimentos metodológicos da gramática descritiva. Os procedimentos metodológicos da gramática descritiva são os seguintes. Primeiro, sendo infinita a extensão de uma língua, requer-se a constituição de um corpus para a sua descrição. Então o primeiro procedimento é esse, requer-se a constituição de um corpus. O corpus é um recorte da língua selecionado segundo critérios que tomem em conta sua representatividade e variabilidade. Beleza? Então esse é o primeiro ponto, a existência de um corpus. Segundo, a descrição linguística implica na identificação das unidades de uma dada língua mediante a segmentação e a comutação dos enunciados recolhidos no corpus, designando-os por uma nomenclatura própria. Então, descrição linguística implica na identificação das unidades de uma dada língua. Beleza. Quanto ao procedimento, agora ele vai entrar no detalhe, e agora que vem o texto maior. Quanto ao procedimento 1, ou seja, do corpus, o surgimento de uma nova disciplina linguística de corpus deu uma feição mais exigente ao levantamento, transcrição e tratamento arquivístico dos documentos, tendo agregado ao rigor filológico a organização de bancos eletrônicos de dados para um detalhamento. Quanto ao procedimento 2, identificação das unidades, né? Temos de partir mais uma vez de uma consideração feita por Saussure relativamente à contextualização da língua em si mesma. Agora, essas postulações permitem construir uma metodologia para a descrição linguística, pois, admitindo-se que os dados da língua se depositam no eixo das entidades encadeadas linearmente, o sintagma, e no eixo das entidades retidas na memória, paradigma, segue-se que podemos analisá-las por meio de segmentação ou por meio de comutação, isto é, por meio da identificação de unidades no interior de cada nível, mediante a função de contraste na cadeia sintagmática ou da oposição na classe paradigmática. A segmentação se baseia nos contrastes que estabelecem entre os elementos apresentados uns após os outros na cadeia da fala. Assim, tomando-se o item norte, palavra que foi proferida pelo locutor no exemplo 1. Aonde que está isso aí, esse exemplo 1? Ah, tá. Nós vamos ver o exemplo... Deixa eu dar uma olhada já nesse exemplo aí. Segmento de uma conversa, locutor número 1. Isso aqui é o corpus. Eu estive através de Incumaná. É uma praia, é um lugar, um litoral muito bonito, que aliás é muito parecido com o nosso litoral norte, sabe? Mas eu não conheço o nosso litoral norte e fiquei lá durante 3 meses e nesse tempo todo eu conheci bastante o povo de lá. Mas é bem diferente de nós. Locutor 2, sei. Locutor 1,
Eles são, por exemplo, esse lá, é nessa praia que pertence à universidade, como aqui na nossa oceanográfica também pertence à USP. E toda a universidade detesta ir para a praia, sabe? Ah, é? O locutor 2, o locutor 1. Então é coisa... E todo o curso foi feito ali. Inclusive nós saímos assim durante, fazer compras de material e tudo isso. E conhecemos toda a região referente, sabe? Bem bonito, colorido o fundo do mar lá. E não existe... E a água é muito transparente, sabe? Muito coral. Locutor 2. Que curso você foi fazer, Locutor 1? O curso mesmo era só oceanografia biológica, aliás, física. Mas eles complementavam porque a maior parte do pessoal só conhecia assim a biológica, né? Nessa nova parte entre a biologia, agora o maior número de alunos, estudantes, eram todos assim da América do Sul e alguns da América Central. E as aulas eram a maior parte em inglês, e porque inclusive todos falavam espanhol, menos os brasileiros, né? Risos, porque é uma língua diferente. Então isso aí é um segmento de uma conversa. Já li antes, porque acho que ele vai ficar dando os exemplos aqui, né? A segmentação se baseia no contraste que se estabelece entre os... Voltando ao texto, apresentando uns aos outros na cadeia da fala. Assim, tomando-se o item norte, palavra que foi proferida pelo locutor 1, no exemplo 1, adiante, constata-se que ele não se compõe do seguinte fonema N, O, R, T e E. Nota-se que esses elementos vieram dispostos numa certa sequência que alterada levaria à constituição de outras palavras, como terno, trono, trone, por exemplo. A segmentação se fundamenta na noção de combinação de sequências. No nosso litoral norte. A comutação se baseia, por outro lado, na oposição que se estabelece entre os elementos presentes e elementos ausentes no corpus. Retomando o mesmo exemplo, nota-se que em norte apareceu N no mesmo lugar em que poderia ter aparecido M, de que resultaria morte, ou P, de que resultaria porte, e assim por diante. Ao substituir um elemento por outro, podemos obter um signo diferente ou uma variação do mesmo signo. Se a unidade em que se encontra o elemento substituído tornar-se diferente, como em norte, porte, teremos um caso de oposição. Mas se a unidade em que se encontra o elemento substituído tiver o mesmo significado, como em norte, em que o segmento R é pronunciado como vibrante anterior, R como vibrante posterior R, ou mesmo como retroflexo, teremos um caso de variação livre. Como se vê, segmentar ou contrastar e comutar ou opor tem uma significação técnica precisa na análise estruturalista. Os contrastes se dão no meio sintagmático e as oposições se dão no eixo paradigmático. Retomando a palavra norte, observa-se que N contrasta com O no eixo sintagmático, isto é, N é diferente de O e opõe-se a M no eixo paradigmático, isto é, a presença de N exclui a presença de M. Lembremos-nos, uma vez mais, que contraste e oposição resultam da percepção da língua como uma entidade relacional, em que os signos estão dispostos linearmente um após o outro, podendo ser postulados como componentes discretos e basicamente autodefiníveis. Outro ponto a destacar é que tanto se analisam os dados presentes no corpus quanto os dados ausentes, desde que plausíveis. A não ocorrência de um elemento indispensável à descrição levou os linguistas a postular o morfema zero, veja o morfema, da análise morfológica e a categoria vazia, na análise sintática. Ambas são construtos teóricos indispensáveis ao trabalho descritivo. Para exemplificar o que acaba de ser dito, temos a seguinte transcrição de uma parte de uma conversação, aquela conversação que eu já trouxe, né? Vejamos, tá, eu vou fazer de novo essa leitura para a gente só ver, se bem que eu acho que eu vou fazer a leitura só da primeira parte, só do locutor 1 e do locutor 2 e o locutor 1 novamente, para não se estender muito no vídeo, porque é um assunto complexo, né? Então, segmento de uma conversa. O locutor 1, eu estive através em Cunamã, é uma praia, um lugar, um litoral muito bonito, que aliás é muito parecido com o nosso litoral norte, sabe? Mas eu não conheço o nosso litoral norte. Eu fiquei lá durante 3 meses e nesse tempo todo eu conheci bastante o povo de lá, que é bem diferente de nós. Sei. Eles são, por exemplo, esse lá, é nessa praia que pertence à universidade. Como aqui na nossa oceanográfica também pertence à USP, toda a universidade detesta ir para a praia, sabe? Ah, é? Bom, então aqui a gente tem um segmento, né, que tenta mostrar esse procedimento metodológico da gramática descritiva entre o corpus, e esse texto que nós temos aqui, tem no livro, ele é o corpus, né? E essa questão do que seja a segmentação e a comutação. Bom, no próximo vídeo eu vou começar, então, finalmente, as unidades da gramática descritiva. Essas unidades são as que mais me interessam,
para poder entender o que a gramática descritiva entende com essas unidades. Por exemplo, o que são essas unidades? O fonema, o que é a sílaba para eles, o que é o morfema, o que é a palavra, o que é um sintagma. Então daqui para frente é que a coisa começa a ficar interessante, pelo menos para mim, né? Beleza, eu fico por aqui. Assista o último vídeo caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre os postulados da gramática descritiva. Então no próximo começarei tratando sobre as unidades da gramática descritiva, apenas mencionando quais são eles. Valeu!